E aí, pessoal, então vamos lá, né? Vamos corrigir aí, ó. Exercício número 8, tá bastante tranquilo, né? E vamos lá para a primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: são acidentes do terreno naturais ou artificiais que impedem, retardam, canalizam ou mesmo dissociam o movimento de tropas em uma área de operações. Aí a gente tem aí, né, cobertas, ou claro que não, abrigos, muito menos acidentes capitais e vias de acesso. Também não, a gente fica com obstáculos, né? Então, primeira aí, ó, primeira questão, alternativa Charlie, obstáculos. Alternativa Charlie, obstáculos. Segunda questão, o direito da guerra concede uma proteção particular a categorias específicas de pessoas e bens. Sinais distintivos tornam reconhecíveis as pessoas e bens especificamente protegidos. Assinale a alternativa que corresponde ao sinal abaixo. A gente tem um quadrado e dentro desse quadrado um triângulo. Essa simbologia significa o quê? Defesa civil, né? Beleza, então quem marcou a alternativa delta marcou corretamente. Então, segunda questão, alternativa delta. Terceira questão, todo comandante de qualquer escalão leva em consideração para tomar suas decisões fundamentalmente alguns fatores, e são eles: o primeiro fator é aquele que dirige, ilumina, direciona, né? Inclusive o planejamento. A gente está falando do que? Da missão, né? A segunda etapa vai ser o que? O inimigo, né? A incógnita. Exatamente. Depois, tudo aquilo que a gente utiliza para cumprir a missão, a gente chama isso de meios. E depois, pessoal, tempo disponível, né? Que vai ser o que? A moldura. E não vai ser, ele é imutável, né? Vai ser o tempo disponível que se tem, que é o que nós vamos utilizar para o cumprimento da missão. E por último, aquele fator que acaba influenciando em todos os outros fatores, que a gente chama de terreno. Beleza, então acertou aí quem marcou a alternativa Charlie. Terceira questão, alternativa Charlie. Quarta questão, complete corretamente a lacuna abaixo. A não sei que lá deu origem ao CFN. Beleza, né? Muito tranquilo. A gente está falando lá de 1797. A gente está falando de quem? Da Brigada Real da Marinha. Beleza, então, quarta questão. E só escrever aí, ó. Brigada Real da Marinha. Beleza. Quinta questão, com relação à organização do Corpo de Fuzileiros Navais. Marque a alternativa correta. Primeira lacuna, a gente tem aí, ó. O CFN possui sua organização OM, que exercem atividades específicas na área de formação, especialização e aperfeiçoamento de pessoal. Subordinado ao comando do pessoal de fuzileiros navais, encontra-se o Centro de Instrução e Adestramento da Marinha. Beleza, pessoal? Até aí, né? Antes de chegar ao CIAB, estaria até correto. A gente tem o CEPES que vai cuidar não só do pessoal, mas de toda a parte doutrinária e específica do Corpo de Fuzileiros Navais. E então, né, a gente vai ver o que? Agarrado no CEPES por conta dessa questão do doutrinamento. As unidades, tanto de adestramento quanto de as unidades escola, né? A gente tem CIASC, CIAMPA e questões de adestramento, o CADIM. CIAB, não, né? A gente falou isso na aula sobre organização, por questões de localização geográfica. O centro de instrução lá de Brasília vai estar subordinado diretamente ao 7º DN, beleza?
vai estar subordinado ao 7º DN. Então essa está errada. O Batalhão de Operações Ribeirinhas está localizado na cidade de Manaus. Tem a missão de realizar operações ribeirinhas, prover guarda e proteção às instalações navais e civis de interesse da Marinha na região e realizar ações de segurança e formar também reservistas navais, a fim de contribuir para a segurança da área sob jurisdição do 4º DN e para a garantia do uso dos rios Solimões e Amazonas. Opa! Batalhão de Operações Ribeirinhas, ou seja, o 1º Batalhão lá em Manaus, 4º DN? Claro que não, né? A gente está falando do que? Do 9º DN. 9º DN, aí sim estaria certo. Beleza, a Bravo também está errado. Outra. A tropa de reforço localizada na Ilha das Flores está estruturada para executar operações anfíbias e terrestres e operações terrestres limitadas necessárias à realização de uma campanha naval. Pessoal, tropa de reforço é uma unidade, o próprio nome já está falando, de apoio. Se é uma unidade de apoio, ela vai prover o que? Elementos de apoio ao combate e elementos de apoio de serviços ao combate lá aos grupamentos operativos. E nada mais, beleza? Essa também está errada. Outra, o comandante-geral do CFN é um almirante de esquadra que está diretamente subordinado ao comando de operações navais. Claro que não. O almirante que está subordinado diretamente ao Comopnave é o almirante que está à frente do comando da Força de Fuzileiros da Esquadra. O Conger não. Conger vai estar subordinado diretamente ao Charlie Mike. Beleza? Essa é falsa também. E por último, a Força de Fuzileiros da Esquadra, subordinada ao Comando de Operações Navais, é uma força organizada, treinada e equipada para realizar operações terrestres de caráter naval. Beleza? Essa aí é a nossa alternativa, né? É a nossa alternativa correta. Então, quinta questão, alternativa eco. E vamos para a sexta questão. É a conservação da capacidade de combate de uma tropa de modo que possa ser utilizada no local e momento apropriado. Aí, ó, a gente tem as opções. Organização do terreno. Não, né? Claro que não. Organização do terreno são aquelas alterações que nós fazemos no terreno, né? Tanto destruindo como construindo lá nesse terreno. Poder de combate pula, né? Não está nem previsto no nosso edital. Fortificações de campanha pula também. Camuflagem nem pensar. Aí, ó, só restou o quê? A proteção. Beleza? A proteção, sim, né? Que é essa conservação da capacidade de combate de uma tropa de modo que possa ser utilizada no local e momento apropriado. Lembrando que essa proteção ela vai estar dividida em dois grandes grupos. Aí sim a gente vai falar que um grupo é a organização do terreno e o outro grupo é a camuflagem, né? É a camuflagem. E ainda a organização do terreno vai estar o quê? A gente vai estar dividindo em fortificações de campanha. Aí sim, né? Última forma. Dentro da organização do terreno, sim, a gente vai ver essa divisão em dois grandes grupos. Um grupo sendo as fortificações de campanha, né, que são aqueles trabalhos que a gente pode fazer com o nosso próprio material de sapa. E o outro lado, o outro grande grupo, aí sim, a gente vai ver a camuflagem. Beleza? Então, sexta questão, alternativa delta. Sétima questão, referente às medidas de proteção. Complete. Entre os vários tipos de obstáculos, os de não sei o que lá são os mais empregados em qualquer tipo de operação. A gente está falando de que tipo de obstáculo, pessoal? Os de arame farpado, que por ser de fácil, a gente consegue encontrar
facilmente no terreno, a gente consegue transportar com facilidade. E é claro também, eles podem ser classificados como o que, pessoal? Táticos, né? Os táticos são aqueles o quê? Que a gente lança no lado amigo da barreira com a intenção de quebrar as formações do inimigo e fazer com que esse inimigo permaneça o quê? O maior tempo possível nessa zona batida, onde eu vou implementar, né, a maior quantidade de fogos estando na defensiva. Então, beleza, tático. Depois a gente pode lançar também, como classificação desses arames farpados, o que? Redes de proteção, né, pessoal? Vamos puxar na memória aí aquelas redes de proteção. Rede de proteção, eu vou lançar com qual finalidade? Com a finalidade de não ser surpreendido, né? Com a finalidade de não ser surpreendido. E por último, se houver tempo, a gente pode ainda lançar uma rede suplementar. Aí, né, para ludibriar o inimigo, né, para enganar o inimigo quanto à nossa posição principal, né, quanto à nossa posição principal, hoje também para ludibriar quanto ao posicionamento da nossa rede tática. Beleza? Então a sétima a gente marca aí arame farpado. Oitava questão. É a técnica adotada para retardar uma lesão cerebral até a instituição de medidas mais avançadas. Aí como alternativa a gente tem aí, ó, hemostasia. Hemostasia é simplesmente o que, pessoal? Aquela metodologia empregada para conter o sangramento, né? Beleza. Abertura de vias aéreas, compressões torácicas e respiração assistida. Isso aí não está de agarra. Por quê? A nossa alternativa é a delta, tudo bem. É a reanimação cardiopulmonar. E em que consiste essa reanimação cardiopulmonar, pessoal? Consiste na associação das técnicas de quê? Primeiramente, abertura de vias aéreas. Depois de abrir as vias aéreas, a gente vai fazer o quê? Respiração assistida, né? Respiração assistida ou as ventilações. Seguidamente, nós vamos fazer o quê? As compressões torácicas. E depois de abertas as vias aéreas, a gente vai iniciar essa respiração assistida fazendo quantas ventilações? Duas ventilações. Após essas duas ventilações, vamos fazer quantas compressões? 15 compressões. Inicialmente, nós vamos fazer isso até quanto tempo? Até o socorro médico especializado chegar, beleza? E a verificação? Vamos fazer a nossa primeira verificação. Com quanto tempo? Após 1 minuto iniciado esse procedimento. Então, com um minuto apenas depois de iniciado o procedimento, a gente vai ver se a vítima teve o retorno. Ah, não teve retorno. As próximas verificações, ou as verificações subsequentes, nós vamos fazer a cada 3 minutos. Beleza, então a primeira verificação com 1 minuto e depois as subsequentes a cada 3 minutos. Beleza? Só para lembrar, oitava questão, alternativa delta. E vamos para a nona questão. É a extremidade dianteira ou anterior do navio. Beleza, aquela parte lá da frente do navio que a gente chama de proa, né? A gente chama de proa. Beleza? Então, nona questão, alternativa bravo, proa. 10ª questão. Sendo 8 centímetros a distância entre 2 pontos de uma carta, cuja escala numérica é de 1 por 50.000, calcule a distância real no terreno correspondente à medida entre esses 2 pontos. Beleza? O enunciado já falou, calcule a distância real no terreno. Então, ó, vou lá utilizar aquele nosso triângulo, né?
para facilitar a nossa vida. A gente quer o quê? A distância real, né? Queremos a distância real, que tapando aqui, distância real vai ser igual a escala vezes a distância na carta. Então, escala vezes a distância na carta. Substituindo os valores, a gente viu lá no enunciado que a escala corresponde a 50.000. E que a distância gráfica corresponde a 8, né? A gente está falando de centímetro e centímetro. Podemos seguir com a operação? Beleza, né? Igualdade de valores. Isso aqui vai ser igual a 400.000 centímetros. Beleza, 400.000 centímetros. Quando a gente vai olhar lá a resposta está querendo em metros. Beleza, transformando centímetros em metros, né? A gente tem 400.000 centímetros. E isso quer dizer que a nossa vírgula está aqui. Beleza, dentro daquela escalinha de valores, a gente, depois de centímetros, andando as casas decimais para a esquerda, após os centímetros a gente tem decímetro, né? Beleza, e depois do decímetro a gente tem metros. Beleza, chegamos lá onde nós queríamos. Então, resposta correta, 4.000 metros. Beleza, então, marca aí, alternativa Bravo novamente. 10ª questão, alternativa Bravo, 4.000 metros. 11ª questão. Ao soar o alarme geral, seguido do aviso pelo fonoclama, guarnecer postos de combate, todos os elementos da tropa deverão. Lembra lá, né? Lembra de introdução às operações anfíbias. Primeira alternativa, guarnecer o colete salva-vidas e o cantil de água e se dirigir para os locais previamente designados. A gente está querendo saber do procedimento referente a postos de combate. Pessoal, a gente só vai pegar em cantil quando a gente escutar tocar o quê? Postos de abandono. É a única vez que a gente vai tocar nesse cantil, quando a gente escutar falar em postos de abandono. Então, ó, a primeira já foi pro saco. Aí a segunda, guarnecer o colete salva-vidas e se dirigir para o local de parada. A gente só vai para o local de parada quando a gente escuta tocar o quê? Homem ao mar, né? Aí sim, quando tocar o homem ao mar, a gente guarnece o colete salva-vidas, vai para os locais de parada, onde lá, o que vai acontecer? O mais antigo vai fazer a presença, e feito a presença, vai mandar para onde? Para o oficial de quarto, que fica onde? No passadiço, beleza? Que fica lá no passadiço. E aquele que visualizar o combatente caindo, o que ele vai fazer? Vai começar a bradar, né? Homem ao mar! Começa a bradar homem ao mar e vai fazer o acompanhamento visual para não perder de vista esse combatente. E aquele que escuta o homem ao mar vai também repetir até que isso chegue ao oficial de quarto lá no passadiço. Beleza, né? Alternativa C diz o seguinte: se dirigir para os locais previamente designados, onde o mais antigo verificará a presença do pessoal. Não, né? A gente acabou de falar. Outra, guarnecer o colete salva-vidas e o cantil d'água. Também não. E aí sim, a ECO diz o seguinte: guarnecer o colete salva-vidas e se dirigir para os locais previamente designados. Isso vai ser uma conduta padronizada, tanto para poste de abandono, quanto para colisão e também incêndio e alagamento, beleza? Também incêndio e alagamento. Quando a gente escuta lá
guarnecer os postos de abandono, a gente vai seguir o quê? Vai pegar o colete, vai guarnecer o cantil com água e vai seguir para onde? Para os postos de abandono, né? Vai seguir lá para os postos de abandono e ficar esperando as instruções para abandonar o navio. E o pessoal, né, de enfermagem que está lá com doente, vai guarnecer esses doentes e levar lá para os postos de abandono também. Tranquilo? Número 11, então, a gente marca aí a alternativa eco. Questão número 12. Para que uma bússola possa ser utilizada apropriadamente, deverá satisfazer determinadas condições, as quais devem ser verificadas previamente. E são elas. Aí a gente mata direto nessa aí, tá tranquilo, ó. Sensibilidade, centragem e equilíbrio. Beleza, sensibilidade, centragem e equilíbrio. Alternativa bravo. Alternativa bravo. 13ª questão. O lanço é um deslocamento curto e rápido realizado entre duas posições abrigadas ou cobertas. Deve ser realizado no movimento decidido, posto que uma parada ou recuo podem ser fatais ao combatente. É conveniente lembrar que um lanço em marcha acelerada em terreno limpo não deve ser maior do que 15 metros. 15 metros para que o combatente não fique exposto mais do que 5 a 6 segundos. E outra questão também, pessoal, antes de efetuar o lanço, o combatente deve o que? Analisar toda a situação. Ao analisar a situação, uma das principais questões, ele vai ter que responder o que? 4 perguntas para si mesmo, que são o que? O papocoquá, né? Ou seja, para onde vou, por onde vou, como vou e quando vou. Beleza, papocoquá. Então, 13ª questão, alternativa eco. Questão número 14, com relação às expressões do cotidiano naval, o que significa o contrário de estar safo? A única alternativa que poderia confundir o combatente é o que? Onça. Onça, a gente vai lembrar que é estar em dificuldade, estar em apuros. Lembra lá daquela historinha engraçada da onça solta dentro de bordo. Então, a nossa alternativa correta não é essa. O contrário aqui de estar safo é pegar, beleza? É pegar. 14, então, alternativa delta, pegar. Questão número 15, quanto ao tipo, a metralhadora 762 MAG é classificada como? E aí, pessoal? Portátil e não portátil. Ou seja, se utilizada simplesmente e somente como bipé, ela vai ser portátil, né? Por quê? Porque pode ser transportada por um único combatente, inclusive utilizando para isso uma, e não portátil quando utilizada sobre tripé, porque aí ela tem que ser dividida em fardos. O único combatente não consegue carregar, ou mesmo tem que ser utilizado na viatura. Beleza, número 15, então, a alternativa eco. 16. Qual processo de progressão em combate é empregado quando há disponibilidade, ainda que de altura muito reduzida, de cobertas e abrigos, quando a observação do inimigo é reduzida e quando se deseja um pouco mais de rapidez? Aí, ó, as alternativas. Engatinhamento é o que? Quando as cobertas são de altura média, né? Então a gente pula isso. Agora tem lá marcha acelerada. Também não. É quando que a velocidade de progressão é primordial, né? E quando se quer cruzar trechos desenfiados do terreno, né?
com a máxima rapidez. Beleza? Rolamento é simplesmente o quê? Deslocamentos laterais. E por último aí, rastejo baixo. É o que? Cobertas e abrigos são de altura mínima. Então, o que responde a questão é rastejo alto. Rastejo alto, alternativa bravo. Beleza? Última questão. Na construção de abrigos, o material resultante das escavações pode ter um dos seguintes destinos, exceto formar um parapeito. Beleza? Corretíssimo. Ser ocultado sob árvores. Também ser aproveitado na construção de parapeitos de posições simuladas, parcialmente camufladas. Beleza? Também está correta. Ser ocultado em ravinas. Também está correto. Aí, ó, a nossa exceção é ser descartado na área circunvizinha. Claro que não. Se descartar na área circunvizinha, vai denunciar a posição. Então, 17, alternativa ECO. Beleza? Então, a gente dá por corrigido o exercício número 8.